Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor. Amém. Obrigado porque você veio. Certamente o Senhor se agrada desta atitude. E assim nos colocamos então na dependência dEle, para que, por sua misericórdia, possa continuar falando ao nosso coração. Vamos abrir juntos na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nosso 97º tempo em torno do assunto, então, contemplando o eterno propósito nas Escrituras. Nós vamos ler os versos 11 a 13, especialmente o verso 13. 1 Timóteo 4, 11. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai bendito, mais uma vez te bendizemos, Senhor. Com alegria nos achegamos aos teus pés. Com satisfação nos dobramos ante a tua majestade. Com expectativa no coração nos assentamos para ouvir o teu falar. Falamos isso, Senhor, não porque temos convicção a partir de nós que é a tua voz nesta noite, mas, ó Pai, por fé, porque a promessa da tua palavra é que o Senhor mesmo nos ensinaria todas as coisas. Então é nesta promessa que nos agarramos, pela bendita ação do teu Espírito Santo em nossas vidas. Suplicamos que o Senhor fale a cada coração, Senhor. Toma a tua palavra e ajuda-nos, ó Pai. Nós te suplicamos em teu precioso nome. Amém. Então, para esse tempo, como disse, 97º tempo, nós vamos destacar essas três expressões que se encontram aí no verso 13. Apesar de que há muitas expressões preciosas nesses três versos que li. Mas então a expressão leitura, exortação e ensino. Leitura, exortação e ensino. Já direto vamos então à letra A, mantendo no nosso coração, depois provavelmente visitaremos apenas de passagem, o nosso texto base, Efésios 1, de 9 a 11, e Efésios 3 também de 9 a 11. Então, para a letra A, você pode colocar a palavra leitura. E como nós estamos, então, contemplando o eterno propósito, nós vamos praticar esta letra A, então, aqui nesta primeira impressão. Nós vamos ver alguns textos, todos eles, especialmente os do Novo Testamento, eles usam a palavra propósito. Os irmãos verão em pelo menos um ou dois, como é bonito colocar essa palavra propósito no texto, tá? Nós vamos ler alguns do Antigo Testamento também. Todos eles também têm a mesma aplicação da palavra propósito, então, na língua hebraica. Então nós vamos pegar uma sequência, vamos ler alguns versos, alguns já são conhecidos, talvez não, porém, a partir dessa perspectiva do eterno propósito. Depois veremos a exortação, depois veremos o ensino. Então, abramos junto para iniciarmos essas leituras e nós vamos ler e talvez comentar algumas coisas ou não. Salmo 138. Claro, irmãos, que há muitos outros versos que falam sobre o propósito, o plano, a vontade do Senhor, o desígnio, né? Tudo isso
se espalha por todas as Escrituras, como temos visto aí já há um bom tempo. Mas o Salmo 138, verso 8. Diz assim: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Então, esse verso, ele fala, se você buscar em outras traduções, o que concerne a mim, o Senhor cumprirá plenamente o seu propósito. E o final dele também. O Senhor, por ser misericordioso, então ele é longânimo, bondoso, então o que acontece? Ele não deixará o seu propósito desamparado, e aí inclui então esse amparo para o seu povo. Então nós já começamos a ver que por conta de quem o Senhor é e por conta daquilo que ele se propôs a fazer, então nós já começamos a ver que há um caminho seguro para nós. Muito somatório o texto que o irmão João trouxe na abertura. Muito importante já seguirmos, então. Me parece que o Senhor trilha esse caminho, então, nesta noite, de consolo, de exortação e de ensino. Dando um passo mais, um pouco à frente, Provérbios capítulo 19. Provérbios capítulo 19. O verso 21. Talvez você já conheça esse texto, mas vamos aplicar então aí ao eterno propósito, porque assim é. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. No original, essa palavra propósito seria planos. Então, muitos planos há no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que permanecerá. Então, nós poderemos fazer muitos planos, e sempre fazemos, Eu e meu irmão Gervanes temos conversado sobre isso. Há muitos planos para pouca vida, pouco tempo de vida. Esses somos nós, Nós planejamos tanto como se nós fôssemos viver 200 anos, Então, muitos planos há nos nossos corações, mas no final, irmãos, bom seria que nós andássemos apenas no propósito do Senhor. Ou seja, Pai, este plano está de acordo ou alinhado com o teu propósito? Porque se não está, irmão, não vai sobrar nada. Porque como vimos, mas o propósito do Senhor permanecerá. E tem um outro sentido. Por mais que nós tentemos, nos esforcemos, por tentar fazer algo, mudar algo, no final, irmãos, o propósito do Senhor permanecerá intacto. Esse é o sentido aqui. Então, que segurança para nós, mais uma vez, porque se ele mover-se do seu propósito, onde estaríamos nós? Um passo mais, esse texto é maravilhoso, Isaías 46. Isaías 46. Verso 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho ou o meu propósito permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Note essa expressão, farei toda a minha vontade, e una ela com Mateus 16, 18. Eu edificarei a minha igreja. Então, que segurança, mais uma vez, nesse texto. Se você continuar lendo, você vai ver repetições dessa ideia por todo esse capítulo.
né, de que o Senhor vai cumprir o seu propósito. O que nós temos tentado fazer e contemplar em relação ao propósito? Claro, sempre podemos ver um pouco mais da glória do Senhor. Mas, irmãos, queria muito que os irmãos fossem capturados pela segurança de compreendermos e podermos completar que Deus tem um propósito. Se nós fôssemos parafrasear com o que vimos em Apocalipse, Deus está assentado no trono e governa todas as coisas. Então, às vezes nós vamos vendo as coisas e nós não permitimos que essas realidades ganhem o nosso coração. Então o Senhor tem um propósito, esse propósito inclui, né, a igreja, o centro é glorificar o Filho, e isso então vai nos levando, né, adiante com segurança. No meu coração, esse é o intento quando nós estamos nesses tempos de contemplação, que a certeza de que tudo o Senhor planejou, e como Jó entendeu, nenhum das diretrizes do seu propósito podem ser desfeitas. Como Jó foi capturado por isso, e como a vida de Jó mudou quando ele entendeu isso. Quão importante é para nós também essa experiência. Jeremias 29. Jeremias capítulo 29. Um verso que certamente você já ouviu, mas penso que talvez não nessa perspectiva do eterno propósito. Veja o verso 11. Jeremias 29, 11. Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, eu é que sei que propósito eu tenho para vocês. E nós podemos dizer com toda segurança, Deus nos tem para esse propósito. E mais ainda, vos dar o fim. Isso projeta para a segurança de que onde o Senhor Jesus penetrou, onde ele penetrou? Além do véu, como âncora, onde ele penetrou, ali também a igreja entrará. Esse foi o mesmo sentido que nós vemos na vida de Jó, quando Tiago menciona Jó, para ver o fim que Deus tinha para a vida de Jó. Então tudo que Jó passou, tudo, irmãos, tudo, sem tirar nada, foi importante para conduzir ao fim a vida de Jó. Tanto no sentido literal, o fim de Jó, e o fim da vida dele no sentido de que ele então foi conduzido para mais perto do Senhor. Depois então, deixando o Antigo Testamento, como disse, poderíamos ir a vários outros textos, vamos ver alguns então do Novo. Abra em Romanos 8, esse certamente você conhece. Romanos 8. No Novo, então, irmãos, há pelo menos 12 menções diretas da palavra propósito. 12 diretas, né? Essa palavra propósito aplicada no Novo Testamento, ela também faz referência aos pães da proposição, né? Eram os pães para o propósito. Lembra aqueles 12 pães que eram separados em cima da mesa, que representavam as 12 tribos, só os sumos sacerdotes podiam comer dele. Então aqueles eram os pães do propósito. Então há muitas menções do propósito, por exemplo, nessa perspectiva dos pães no Antigo Testamento. E no Novo também, pelo menos 4 ou 5 menções das 12 fala dessa relação dos pães. Por quê? Porque o Senhor se tornou o pão do nosso propósito. Então é tremendo quando nós olhamos, infelizmente não dá para entrar por essa perspectiva. Mas olha o verso 28 de Romanos 8.
Quantas vezes já citamos esse verso aqui? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós já compreendemos esse verso, que todas as coisas cooperam para o bem do propósito, para que o propósito seja plenamente cumprido. Eu queria só deixar uma interrogação para você. Será que essa palavra sabemos se aplica a você? Se aplica a mim? Será que de fato já sabemos que todas as coisas que estamos passando, porque o Senhor nos ama e porque amamos a Ele, cooperam para o cumprimento ou o bem do propósito? Será que já experimentamos que o Senhor é bom de fato? Depois, nós não vamos ler, porque nós lemos todas as noites, mas registre, porque são citações diretas do propósito. Efésios 1:11 e Efésios 3:11. É a mesma palavra propósito, exatamente a mesma palavra. Não vamos a ela, porque nós lemos todas a noite. Eu quero ir a 2 textos ainda, nessa mesma perspectiva. Então, Efésios 1:11 e Efésios 3:11. Mas abra comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nesse verso que nós vamos ler, nós vamos ter claramente descrito por que o Senhor te salvou. Se você até nessa noite não sabia por que Ele te salvou, por que Ele me salvou, por que Ele salvou todos aqueles que irão crer nele, todos aqueles que vão recebê-lo como único Senhor e Salvador, esse verso vai te dizer por que Ele te salvou. O verso de número 9 do capítulo 1. Romano, 1 Timóteo 1:9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria ou seu próprio propósito. Essa palavra determinação no original é propósito. Nos chamou por sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então você veja, porque Ele tem um propósito que foi planejado antes dos tempos eternos, por isso Ele nos salvou. Então, irmãos, mais uma vez, me permitam dizer, nós não estamos contemplando o eterno propósito para ver o eterno propósito. Porque você viu que tudo que o propósito traz, e aqui nesse contexto a nossa salvação, foi nos dada por quê? Porque nós temos aí, foi nos dada em Cristo Jesus. Quando? Antes, irmãos. Antes de todas as coisas. Então, Cristo é o centro, é o realizador, é o facilitador, é o cumpridor de todo o propósito de Deus, e isso inclui nos salvar. Mas você foi salvo, porque Deus planejou salvar todo aquele que crer em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Por isso, todo aquele que se achegar, achará graça e misericórdia. E ainda um último texto, Apocalipse, capítulo 4. Há pouco tempo o irmão João passou por esse texto, maravilhoso. Nos levou ao Salmo de número 24. Apocalipse 4, verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa do teu propósito. Essa palavra vontade no original é propósito. Por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, por causa do teu propósito,
né? Ele é digno, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele vai receber glória, honra, poder, tudo que Ele criou, tudo que Ele formou, tudo que veio a existir, foi por causa do teu propósito, da sua vontade. Então, mais uma vez, um texto que traz muitos sentidos do porquê Deus planejou e executou o seu propósito, para que Ele mesmo pudesse, em Cristo, receber toda a glória e toda a honra. Então, irmãos, tome esses textos, releia, peça ao Senhor que fale ao seu coração, para que, como disse, possamos ganhar confiança de que Deus planejou, e aquilo que Ele planejou, Ele vai executar. E se nós pudermos, por nossa resposta, cooperar com o que Ele está fazendo, então ainda mais desfrutaremos da presença dEle hoje, e por sua infinita graça, misericórdia e justiça, receberemos uma recompensa no futuro. Então, esse é o cerne de olharmos para o... Então, quando você lembrar da expressão contemplando o eterno propósito, o que você está vendo? Mais um estudo? Ou tudo aquilo que governa o nosso Deus? Podemos dizer assim, porque o que Ele faz é o que Ele é, né? Então tudo o que Ele faz é o que governa, porque nada do que Ele se propõe a fazer pode ser diferente da essência dEle. O que Ele faz é o que Ele é. Então seu propósito está estabelecido e Ele levará ao término, e isso nos garante segurança eterna, a nós que cremos em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, como confessamos no domingo à noite, todos nós de pé, para anjos, demônios, principados poderem ver, né, a nossa confissão pública. Assim seguimos para a letra B, exortação. Aqui o irmão João há de me perdoar, não tem como eu não ir à carta aos Hebreus, né? É impossível falarmos de exortação sem irmos à carta aos Hebreus. Então, para essa letra B, você pode colocar o texto de Hebreus 13, 22, e abra comigo lá, por gentileza. Diz assim, Hebreus 13, 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Não precisa dizer nada, o irmão João já abordou esse verso, né, com bastante detalhes, mas toda a carta aos Hebreus é uma exortação, que, como temos visto e aprendido, sempre vem com ensino e uma demanda. Ensino e uma demanda. Tanto um quanto o outro é o falar exortativo de Deus para nós, né? E mais precisamente, queria abordar essa relação da exortação com foco então na igreja, na assembleia, e não de uma forma pessoal. O irmão João tem ido nessa forma pessoal e, como ele disse, as coisas vão se agravando e vão se estendendo do individual para o corporativo, e se não houver um arrependimento, a situação só vai piorando. Assim caminha a carta, né, a um caminho de degradação, mas paralelo a ele há um caminho de ascensão, né? Então aqui a incredulidade e degradação, aqui a fé e a obediência, um caminho de ascensão, né, de crescimento, de caráter, de maturidade. Abra aí no capítulo 10 de Hebreus mesmo, um texto também que conhecemos muito, verso 25. Diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos exortações ou admoestações que têm um caráter ainda mais preciso, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, queria destacar a importância que temos falado nesses anos
da reunião dos santos e, nesse contexto, da exortação dos santos, né? Congregar-nos, estarmos juntos congregando, para que juntos possamos receber a exortação que vem do Senhor. Que necessidade nesses dias, irmãos, uma exortação que vem do Senhor, né? Lembrando os irmãos que a sequência dos estudos, elas já estão pré-reveladas pelo Senhor, né? Então nós estamos aqui, o Senhor já nos deu isso há um bom tempo atrás, né? No sentido de tópico, e hoje estamos explanando neste dia pontual, né? Então, que importância é a exortação? Mas eu queria destacar dois motivos principais da importância da exortação como assembleia, né? A Bíblia traz vários motivos, mas entendo por conta do assunto que estamos contemplando, então, dois motivos da exortação corporativa ou como assembleia. Então, o primeiro motivo, ainda dentro da letra B, anote e vá comigo, por gentileza, a Efésios capítulo 4. Primeiro motivo, então, pelo qual o Senhor deseja e valoriza, e nós precisamos compreender a importância da exortação, especialmente como igreja, como assembleia, como corpo do Senhor. Primeiro motivo, então, que eu queria destacar, está aí no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, os versos 12 a 16. Vamos ler juntos. Efésios 4, 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Essa seção do capítulo 4 começa em amor e termina em amor, né? E no sanduíche ou no meio, a carne desse pão é a verdade. Então, irmãos, você pode listar vários pontos dentro desse texto da importância da exortação corporativa, mas eu queria destacar dentro de todos o verso 14, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina como meninos. Que importância o falar corporativo para que todos nós sejamos protegidos, irmãos. Que importância a multidão dos conselhos, especialmente por meio daqueles que o Senhor deseja edificar e falar à sua igreja. Que perigo, né? Quando às vezes uma pessoa assume um ponto e essa pessoa começa a liderar a partir somente da revelação que ela tem. Que perigo, irmãos. Então, na união dos irmãos, na busca pela verdade em amor, o Senhor guarda-nos de sermos enganados por doutrinas de homens. Na verdade, essa deve ser a nossa súplica constante diante do Senhor. Assim tem sido. Mas queria ver uma outra realidade que toca a importância da exortação da Assembleia, porque essa, mais precisamente, vai falar um pouco sobre, depois, a relação do ensino, que toca um pouco, então, a nossa recompensa. Então, volte ali para Hebreus 12. Vamos ler de uma forma um pouco mais rápida aqui, porque também é um texto que conhecemos. Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreze a educação ou a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado,
porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardo e não filhos. Não sei se você já prestou atenção nesse verso de número 8, mas ele está dizendo assim: olha, todo mundo está passando por correção. Todo mundo. Se você não está, verifique. Você pode não ser filho e sim bastardo. Então ele vai afirmar: presta atenção, todo mundo está passando por correção, só você que não? Então atente para isso, né? É isso que quer dizer essa expressão que está aí no verso: todos têm tornado participantes. Todos estão participando da correção. Quem não está, não é filho e sim bastardo. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles, os pais naturais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento parece ser motivo, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Irmãos, o cerne é o verso, parte final aí do verso 10, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, à medida que ele vai nos disciplinando de uma forma individual e corporativa, qual é o desejo? Que nós participemos dessa vida em santidade, né? Há um chamado para vivermos no Santíssimo, né? Se você olhar depois, Hebreus 4:14, irmão João já passou por esse texto, ele vai dizer então que o Senhor Jesus participou de carne e sangue, ou seja, ele se fez homem como nós, ele participou da nossa natureza, num primeiro momento, para poder, naquilo que ele foi tentado, nos socorrer. Mas a essência pelo qual ele participou de carne e sangue, e aí passa por essa participar da sua santidade, está em Hebreus 2:10, conduzindo muitos filhos à glória. Então, quando nós estamos nesse momento de exortação, nós sabemos que temos o Senhor como aquele socorro bem presente, mas o objetivo final é participarmos da sua santidade, é sermos conduzidos a esse lugar de glória, conduzindo muitos filhos à glória. Essa é a participação nossa. Então ele participou da nossa natureza, para que nós pudéssemos participar, não da natureza dele, mas do lugar aonde ele vai manifestar a sua natureza, a sua glória, a sua santidade. E a Bíblia chama, especialmente aqui na carta aos Hebreus, do Santo dos Santos. Se você olhar aí, isso está aí no capítulo 10, a partir do verso 19, um pouquinho acima da onde nós lemos aí, o verso de não deixar de congregar. Ele é um chamado para nos aproximarmos. Esse é o chamado central da carta aos Hebreus: aproximemos, aproximemos. Por que isso é possível? Porque ele participou e porque ele continua nos exortando. Não precisa abrir, apenas anote o Salmo de número 96. Esse salmo tem um título que se chama Um Tributo à Glória e à Majestade de Deus. E queria ler apenas com os irmãos o verso 9. Salmo 96, 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade,
tremei diante dele todas as terras. Então, que lugar que nós fomos colocados? Neste lugar, de podermos adorar o Senhor na beleza da sua santidade ou da sua glória. É para isso que nós somos exortados. É por isso que o Senhor disciplina todo filho que ele recebe. Porque é uma manifestação do amor dele. Porque o desejo dele, quando ele estabeleceu o seu propósito, é que nós pudéssemos ser guiados e conduzidos a este lugar, de vermos a beleza da sua santidade. Lembre, irmãos, que quando o Senhor Jesus esteve nessa terra, e ainda hoje, a maioria dos seres humanos olham para ele e não veem beleza alguma. Esse é o Senhor que veio na sua primeira vinda. Mas para nós, irmãos, nós já podemos olhar para ele e contemplá-lo na beleza da sua santidade. E aqui sim, quanto mais nós acolhemos a exortação, quanto mais ela vai produzindo esse fruto que está aqui em Hebreus, quanto mais nós temos recebido do Senhor educação, tanto mais nós vamos vendo a beleza da sua santidade. De tal maneira que chegará o momento que poderemos dizer como Paulo, né? Eu prossigo para aquele pelo qual eu fui capturado, conquistado. Então ele se sentia um prisioneiro no Senhor. E para ele isso era um privilégio. Por quê? Porque ele sabia que ali naquele lugar ele podia contemplar a beleza do Senhor. E que experiência maravilhosa deve ter sido para Paulo, quando ele começou a ler o Antigo Testamento e ver em tudo aquilo que para ele era regras, ele começou a ver a beleza do Senhor. Às vezes nós não levamos isso tanto em conta, irmãos, e nós achamos que nós estamos aqui estudando teologia. Não, irmãos, nós estamos pedindo e suplicando ao Senhor que tire as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos ver a beleza do nosso Senhor, a beleza do que Deus planejou para o nosso Senhor, a beleza do que Deus planejou para o nosso Senhor e nós nele. É isso que captura o nosso coração. É isso que vai tornar o texto de 2 Crônicas real para nós. Vermos a beleza da sua santidade. Quando Asaf, de alguma maneira, tirou os olhos da dificuldade, como cantamos, aquele mar agitado do Salmo 73, e ele pôde perceber que ele estava ali, na presença do Senhor. Que experiência Asaf teve no Salmo 73. Que experiência, irmãos. Mas enquanto ele estava preocupado com o outro, ele não conseguia ver a beleza da santidade do Senhor. Então o Senhor o exortou, né, certamente, trabalhou na vida dele, e ele então registra esse trabalhar do Senhor naquele salmo. Claro, irmãos, aquele salmo é um registro do que aconteceu na vida de Asaf. A gente não sabe detalhadamente como ele chegou naquele momento de se atentar para a beleza do santuário, mas ele passou por uma exortação e uma experiência que levou ele a considerar muito mais valioso estar contemplando a beleza do Senhor do que estar preocupado com as coisas do mar agitado aí fora. E por fim, então, letra C, o ensino. E aqui, queria que você tomasse nota e abrisse comigo em Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Os versos 9 e 10. Atente aqui, irmãos. Isaías 28, verso 9 e 10. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra,
um pouco aqui, um pouco ali. Então, esse verso de número 10 traz um princípio para nós de como obtermos o ensino da palavra. É dessa forma, irmãos. O que esse verso 10 está querendo dizer? Que a Bíblia se auto-explica. Nós não precisamos de nenhuma ajuda literária, teológica, externa. Como diz o irmão, nós não precisamos de grego, nós precisamos de graça. Por quê? Porque a Bíblia, ela se auto-explica, um pouco aqui, um pouco ali, uma regra aqui, um preceito ali, um preceito, uma regra. Ela se explica, ela se auto-explica. Mas eu queria que você atentasse. No verso 9, há 3 perguntas que têm o mesmo sentido, né? E há uma resposta que precisa ser dada aqui. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? A quem se daria a entender o que se ouviu? Aí ele vai estreitar a pergunta. Acaso aos desmamados? E aos que foram afastados dos seios maternos? Será que a resposta aqui é sim ou não? Irmãos, ousamos dizer que a resposta aqui é sim. Para quem foi dado o conhecimento? Para quem foi dado a entender o que se ouviu? Para aqueles que não são mais crianças. Entende o sentido aqui? Para aqueles que foram afastados dos seios maternos. Como sabemos disso? Será que isso é uma dedução simplesmente lógica? Claro que não, irmãos. Vamos ver que a resposta sim aqui é muito coerente. Ainda que desprezemos talvez um pouco o contexto aqui. Mas vá comigo à primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver aqui quem não pode receber o conhecimento e automaticamente veremos quem pode. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós sabemos que a carta, de Paulo aos Coríntios é uma carta, então, que traz muitas exortações. E vai dizer assim, 1 Coríntios 3, 1 e 2, Paulo dizendo: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Veja, crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Quem não podia receber o conhecimento aqui? Esses irmãos. Por quê? Porque eles ainda estavam mamando nos seios das suas mães. Eles queriam leite. Mas lá em Hebreus também tem um texto similar e mais profundo ainda, que é um texto também que traz muito da característica desses irmãos hebreus que o irmão João tem abordado. Abre em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, certamente o irmão João vai passar por esse texto com mais detalhes à frente. Mas olha o que diz a partir do verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir. Então veja, não são as coisas que são difíceis, é eles que não estavam aptos para ouvir as coisas que Paulo ou Lucas, aqui não vamos coisar quem escreveu, aí ele segue no verso 12: Pois com efeito, quando devias ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessidade de leite e não de alimento sólido. Me permito colocar uma nota aqui. Essa é uma nota exortativa, sim, especialmente para essa carta, mas me permita dizer algo consolador para você. Se houver momento em que você necessitar de leite por conta de situações que o Senhor te confrontou,
Então saiba, irmãos, há leite disponível para você e para mim. Há leite disponível. Porque em Lucas 12 o Senhor vai dizer que aqueles que Ele confiou ao seu servo têm uma responsabilidade de saber o tempo, o modo e a quantidade de dar o alimento correto para cada tipo de pessoa. Então, às vezes, nós, numa determinada situação, já podemos receber alimento sólido. Mas em uma outra situação das nossas vidas, nós ainda não estamos aptos para receber. E o que vai acontecer então? Essa criança vai morrer de fome porque ela não consegue comer alimento sólido? Não. Ela só tem que se dignar e perceber que nesse momento, para aquele assunto, ela precisa de leite. E haverá leite disponível para todos nós. E aí ele segue dizendo assim então, verso 13: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, irmãos, você viu que quem pode receber o conhecimento, para quem será revelado aquilo que se ouve, quem vai entender o que se ouve? Esses daqui. Aquele que já tem, pela prática, exercitado aquilo que tem recebido. O adulto, o maduro. Tá? E me permitam ainda concluir, né? Eles não puderam, então, receber alimento sólido. Por quê? Porque eles necessitavam de receber um ensino de novo. E essa, no caso da carta e no nosso caso também, é uma das maiores tragédias que nós podemos ter. E aqui já concluindo, para ligar com o eterno propósito. Porque, irmãos, qual o problema desses irmãos aqui? O que eles estavam perdendo, além do relacionamento com o Senhor? Se você for aí ao capítulo 10, verso 38, abra aí Hebreus 10, 38. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então você veja que o fato de não perseverarmos, de não amadurecermos, de continuarmos necessitando de leite, o que nós estamos perdendo? O nosso galardão. O nosso galardão. E para finalizarmos, você viu que aqui o autor aos Hebreus vai tratar a relação de praticar as faculdades exercitadas. E tem um último texto que eu queria colocar com relação ao ensino, para fecharmos essa questão aqui. Então abra comigo em Esdras. Esdras. Se você tem a Bíblia semelhante à minha, página 731. Esdras, capítulo 7. Voltando, você tem Jó, Neemias, Esdras, né? De trás para frente. Jó, antes Neemias, antes Esdras. Esdras, capítulo 7, verso 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir a lei do Senhor, e para ensinar a lei do Senhor em Israel, os seus estatutos e os seus juízos. Então, você veja que o ensino, ele só deve acontecer no momento que nós desejamos buscar para obedecer. Então lembra de João 7, né? Quem quiser conhecer sobre a doutrina, que busque obedecer. Quem obedecer,
conhecerá se a doutrina é minha ou se é de Deus. Então, irmãos, o ensino, ele vai vir. Se você de todo o coração tem buscado para obedecer. Nós poderíamos ainda dizer que o verdadeiro ensino, de fato é ensino, a partir do resultado de corações que buscam obedecer, buscam cumprir, buscam a palavra para cumprir a palavra. Isso já é por si só um grande ensinamento, irmãos. Porque explicar a palavra pela explicação é muito simples, irmãos. Qualquer bom teólogo e professor pode fazer isso. Agora, a motivação do verdadeiro ensino, só o Senhor pode medir. E a motivação está em buscar para obedecer. E à medida que nós vamos obedecendo, nós vamos então conhecendo cada vez mais esse ensino, se é do Senhor ou se é de homens. E assim todos nós vamos amadurecendo. Né? Por quê? Porque é por essa fiel busca, fiel obediência, que vamos conquistando a recompensa da nossa herança. Era isso que não estava acontecendo com os irmãos em Hebreus. Eles estavam perdendo a recompensa da herança deles. Talvez algumas coisas que o autor queria dizer para eles e não pôde, iria favorecer para que eles pudessem receber uma recompensa mais completa. Porque você viu no verso 22 do capítulo 13, ele escreveu uma exortação, mas ele precisou resumir a exortação. O que será que esse autor omitiu nessa carta? Nunca saberemos, irmãos. Nunca saberemos. Mas, certamente, algo dessas palavras que não foram faladas por conta da infantilidade desses irmãos, sim, maculou a recompensa da herança deles, como o irmão João já colocou. O que está por trás de toda essa carta é a recompensa, é o galardão, é a herança. E se você nunca ouviu falar essa expressão, recompensa da herança, você pode buscá-la, ela então em Colossenses capítulo 3, verso 24. Colossenses 3, 24. Ali você vai ver que não basta só sermos herdeiros, né? Ainda há uma recompensa para os herdeiros. Então, que o Senhor nos ajude, né? Para que possamos seguir buscando a leitura, recebendo exortação e acolhendo e praticando. Isso será de grande ensino para todos nós e uns aos outros. Vamos orar. Pai bendito, mais uma vez te damos graças, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o Verbo de Deus, ou seja, nós lemos Deus em Ti. O Senhor é a palavra de Deus a nós. O Senhor é a escrita de Deus para nós. Então nós lemos Deus em Ti. Obrigado porque o Senhor nos exorta. É aquele irmão mais velho que sempre protege o irmão mais novo. Esse é o Senhor. E como o Senhor nos ensina hoje, por tudo que temos registrado aqui, a forma que o Senhor viveu é um ensino para nós. O que o Senhor amou, o que o Senhor desprezou, o que o Senhor valorizou, o que o Senhor, de certa forma, criticou. O teu viver é um ensino para nós. Ah, Pai, como carecemos desse tipo de vida nos nossos dias. Ajude-nos, Senhor. Nós nos entregamos a Ti e oramos em Teu precioso nome. Amém.